rapidamente, né, como é que vai ser a organização da conversa com os candidatos, tá? Vamos fazer o sorteio dos nomes, que vai estar aqui dentro de um copinho, né? E para verificar quem que teria os primeiros 5 minutos e na sequência. A gente vai estar, de certa forma, controlando aqui, e às 7h30 também vai ser aberto o link no YouTube. Vai ser uma primeira experiência nossa da CDL nesse sentido, migrar do Zoom para o YouTube. Nós vamos estar no Zoom. Os associados interessados em acompanhar lá a conversa com os candidatos vão estar pelo YouTube, e o Marcelo Santos, ele vai estar acompanhando o chat, e na medida em que tenha alguma pergunta específica, ele joga aqui no meu WhatsApp pessoal, para que eu possa aproveitar dentro do nosso tempo também, inserir a pergunta com o nome de quem perguntou, tá? Então, no primeiro momento, após o sorteio, cada candidato terá 5 minutos para expor suas ideias e propostas dentro da área de interesse do comércio, e nós fizemos chegar, apesar de muito em cima, mas fizemos chegar até a mão dos candidatos, um ofício em que nós pontuamos ali aqueles aspectos que todos vocês já têm conhecimento. Seja bem-vindo, Chico, né? Você já está aí. E a partir disso, no momento em que cada um... Seja bem-vindo, Jorge Poole. A partir disso, nós teremos depois uma segunda rodada, que é perguntas que os nossos diretores poderão estar fazendo aos candidatos, e nós temos uma questão de tempo. Então, que quando for feita uma pergunta, os candidatos, na mesma ordem que foram sorteados agora para falar, pudessem responder dentro de 1 minuto. Nós vamos pedir a colaboração dos candidatos, já temos aí também o Dioclésio Ragnini, que ainda não está com a imagem, mas deve estar ouvindo, deve estar acompanhando, né? Nós queremos estabelecer um critério rígido com relação ao horário e pedir essa compreensão dos senhores, porque por conta de agenda, talvez dos próprios 4 candidatos, pelo menos foi nos manifestado que 8h15, 8h20, por aí, nós poderíamos não mais estar aí com o candidato Dioclésio Ragnini, né? Célio, só para alertar, nós já estamos ao vivo no YouTube. Ok. E o terceiro bloco... Boa noite, Dioclésio. E o terceiro bloco será perguntas vindas diretamente do chat pelo YouTube, caso tenha. E que, se houver essas perguntas, também é o mesmo critério. 1 minuto para a resposta. Eu gostaria, nesse momento, então, de dar início a essa conversa, vamos dizer assim, porque não se trata de um debate, né? A gente tem o conceito do debate presencial. Nós estamos online, para nós é toda uma experiência nova. Queremos dar as boas-vindas a todos os candidatos a prefeito de Joaçaba. Sabemos que vocês estão com uma agenda bastante apertada. Dar as boas-vindas a todos os diretores da CDL e conselheiros fiscais e consultivos que estão nos acompanhando. E também as boas-vindas a todos aqueles associados que, neste momento, nos acompanham pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos agora, nesse momento, fazer inicialmente o sorteio. Eu tenho aqui 4 papeletas com o nome dos candidatos. Então, eu tenho 1, 2, 3 e um quarto acabou de cair aqui. Aqui, 4. Tá? Os 4 nomes. E nós vamos, então, tirar por ordem aqui para verificar quem vai falar nos primeiros 5 minutos. Então, explicando um pouco a estrutura, seria, então, 5 minutos por candidato para que possa apresentar quais seriam as suas ideias frente à Prefeitura Municipal quanto aos interesses do comércio. A gente fez com que chegasse até as mãos de vocês um ofício, né? Pontuando aí compromissos, por exemplo, com o projeto do Natal, para que possamos manter e ampliar este projeto e atrair visitantes de toda a região,
o compromisso com o Monumento Frei Bruno, um dos principais pontos turísticos de Joaçaba, questões de políticas públicas e leis de incentivo às micro e pequenas empresas, a questão de espaços destinados aos vendedores ambulantes com regramento, né, para que esse tipo de comércio não prejudique, que tem estabelecimento fixo e legalizado, criação, quem sabe, da Guarda Municipal para monitoramento, se existe alguma coisa no seu plano de governo, propostas para a melhoria da mobilidade urbana e ainda se há algum projeto de realização de uma feira da indústria do comércio. 5 minutos para cada um dos senhores para expor, né, toda a sua plataforma. E o primeiro candidato que foi sorteado foi o Francisco Moreira Lopes. Com a palavra, Chico. Bem, boa noite a todos, saudar os nossos candidatos que estão participando. É um prazer imenso estar participando e falando um pouquinho do nosso comércio, da nossa cidade de Joaçaba, colocando, então, o nosso plano de governo em dia. Eu quero começar, então, pelo nosso Natal, que eu vejo que é um dos grandes eventos que Joaçaba tem e que nós precisamos melhorar e investir mais no nosso carnaval. Desculpe, no nosso Natal. O nosso Natal, ele gera um movimento muito grande a partir do momento que nós vemos as famílias que vêm para Joaçaba. Joaçaba é uma cidade pobre, é uma cidade onde tem um comércio muito forte, mas podemos melhorar. De que forma? Fazendo um grande investimento no nosso Natal. Nós precisamos disso. O Natal não é 2 dias, não é 3 dias, uma semana. O Natal é, no mínimo, 30 dias, onde vêm as famílias para Joaçaba gastar, passear e fazer as suas compras. Eu me criei aqui em Joaçaba, eu sei como é que era o Calçadão, como é que era a 15 há alguns anos anteriores. Era lotadíssimo. Infelizmente, nós perdemos esse grande evento. Então, o Natal, nós estaremos apoiando, sim, em todos os sentidos, em todos os aspectos, para que nós possamos melhorar ainda mais o nosso Natal. Fazer as parcerias com os nossos comerciantes, com o nosso CDL, para que nós possamos, então, mostrar para a sociedade e atrair as pessoas que vêm até o comércio de Joaçaba. Nós precisamos modernizar algumas coisas na nossa cidade. Nós precisamos incentivar as pessoas a não comprar produtos pela internet, mas isso nós temos que fazer uma parceria com o comércio. E talvez esses preços que essas pessoas buscam lá fora, nós sabemos que é um valor menor, mas tudo isso tem que ser discutido. Eu acho que tem que ser muito bem conversado, muito bem analisado. Então, a parte de Natal, nós vamos estar investindo maciçamente. De onde que nós vamos tirar esses recursos? Os senhores podem estar perguntando. Nós não estaremos investindo recursos no carnaval, o dinheiro público, o dinheiro do município. Então, nós vamos tirar esses recursos, vamos investir, vamos dividir melhor esses recursos e vamos, com certeza, estar apoiando o nosso Natal. Monumento do Frei Bruno, tranquilo, o que for dentro das nossas possibilidades, é um grande evento, é a maior festa religiosa que nós temos e estaremos também investindo firme nesse quesito, em companhia da toda a nossa comunidade joaçabense. Também as micros e pequenas empresas, nós queremos criar uma legislação, como temos um exemplo aqui no município que é a Luzerna, onde apresenta um grande número de empresas que se alojaram no município. Então, nós temos várias situações aqui, eu até peço desculpa à população, nós não vamos ter muito tempo para falar, acho que o nosso tempo está quase se esgotando, mas a gente sabe que nós estaremos sendo parceiro. Da mesma forma, Célio, os vendedores ambulantes, nós estaremos achando um local, e eu concordo, número, gênero e grau com os senhores. Nós precisamos ter um local para que eles possam também vender os seus produtos, mas de uma forma organizada, e não sair perambulando pela cidade. A Guarda Municipal, eu, quanto policial civil, é um dos grandes sonhos que eu tenho. A Guarda Municipal vai transmitir segurança, vai organizar o trânsito de Joaçaba, vai poder atender e está organizando também o estacionamento rotativo, que é uma necessidade. Nós precisamos, com certeza, fazer um grande trabalho, e nós vamos estar fazendo, com certeza, Sérgio, essa situação e demais membros do CDL, já é um compromisso que eu tenho, inclusive, com alguns vereadores que já me cobraram. Chico, se você chegar ao cargo de prefeito,
a Guarda Municipal. Já esse aí bem tranquilo também, já tá resolvido. A mobilidade urbana, esse é um pouco mais complexo. Eu vejo que nós temos algumas saídas, como temos o Rodoanel. Quando eu assumi a prefeitura por 2 vezes, já trabalhamos em cima do Rodoanel, inclusive tenho documentos que eu tenho que, como comprovam, em 2014 nós fizemos uma grande corrida em cima disso. Rodoanel, também precisamos ter uma facilidade maior para o pessoal do ciclismo. Precisamos incentivar o ciclismo para o nosso município de Joaçaba. Isso vai ajudar no nosso trânsito. E também o nosso transporte coletivo, que eu vejo que é uma chave importantíssima no quesito mobilidade urbana. Então, precisamos melhorar coletivamente e ter, claro, os engenheiros, temos um grupo de pessoas que vão estar nos auxiliando para que nós possamos fazer uma cidade melhor e bem mais organizada. Também, eu estou correndo um pouquinho, peço desculpa, mas é assim mesmo. A realização de uma feira industrial e comércio. Eu inclusive, na Câmara de Vereadores. Eu até digo para os vereadores, já estão com os ouvidos cansados ou está quase doendo os ouvidos dos senhores de tanto eu falar. Eu falo que tem 3 pontos. Quais são esses 3 pontos? Primeiro ponto, agricultura, forte. Segundo ponto, indústria, forte. Terceiro ponto, comércio forte. Alinhou esses 3 tópicos aqui, com certeza nós Chico, nós queremos agradecer, então, a tua participação nesse primeiro bloco, tá? E depois a gente volta a eles. Vamos ao sorteio do segundo nome. Temos aqui 3 papelzinhos. Vamos pegar aqui... O sorteado neste momento é o Jorge Pu. Uma palavra, Jorge. Meu cordial boa noite ao presidente Célio, a toda a diretoria da CDL, aos meus colegas do Conselho Fiscal, aos meus colegas do Conselho Consultivo, ex-presidentes da CDL, que se fazem presentes. Quero cumprimentar todos os associados da CDL, que através do YouTube estão acompanhando essa nossa conversa. Sem dúvida, Célio, é um momento importante em que a nossa CDL abre a oportunidade para que os candidatos possam expressar aquilo que entendem importante para o desenvolvimento de Joaçaba. Nós, no nosso plano de governo, todos os itens em que foram elencados aqui pela CDL estão contemplados no nosso plano de governo, seja na questão do desenvolvimento econômico, seja na questão das obras. O Natal, sem dúvida, é um dos grandes eventos que a nossa cidade tem e nós precisamos cada vez mais incentivá-los, né? O que a gente percebe no longo dos anos é que o poder público municipal, com o pretexto de dar aquela verba que, em alguns momentos, chega a ser inexpressiva por aquilo que o Natal representa em termos de arrecadação para o município de Joaçaba. Simplesmente entrega o valor e dá uma de Pôncio Pilatos, lava as mãos e não acompanha, não estimula mais. O que precisa é o poder público, além de dar um recurso condizente, esteja presente com a entidade, porque o Natal é o evento que mais traz movimento econômico para o nosso município. O Natal divulga Joaçaba em toda a nossa região. Ele é um evento também turístico, porque atrai pessoas de toda a nossa região e, claro, faz com que Joaçaba se consolide como polo regional também na área do varejo. Nós, que tivemos a oportunidade, lá 40 anos atrás, iniciarmos a decoração natalina em Joaçaba e tivemos eventos de Natal brilhantes aqui em Joaçaba, dentro dos mesmos moldes do que tem em Gramado e Canela, precisando realmente cada vez mais investir nessa questão. O Monumento Frei Bruno, e o nosso plano de governo contempla isso, caros amigos, é um ponto de turismo para Joaçaba. É uma questão tanto só pela grandiosidade do monumento, como a questão da fé religiosa, ele atrai e nós podemos fazer um trabalho em conjunto. A igreja, a CDL
e o poder público municipal em realmente transformar o Monumento Frei Bruno, a festa religiosa de Frei Bruno, numa grande atração turística, não só naquele período que nós temos a procissão, mas durante todo o ano. Com certeza, isso está previsto no nosso plano de governo, nós vamos dar muito apoio à questão do turismo e à questão cultural, porque isso faz com que venham pessoas para Joaçaba e isso gera recursos. Então, nós seremos parceiros na questão do Frei Bruno. A questão das políticas públicas de incentivo a pequenas e microempresas, com certeza, até pela minha atividade profissional, eu tenho condições de fazer isso com bastante força. Os vendedores ambulantes, a primeira questão é nós dificultarmos ao máximo que essas pessoas venham vender em Joaçaba. E, claro, acho que tem que ter um espaço, talvez até longe do miolo, do centro da cidade, para que a gente possa efetivamente não prejudicar aquelas lojas estabelecidas. Está no nosso plano de governo também a questão dos agentes de trânsito, que com certeza vai ajudar a questão da mobilidade, porque vai fazer com que eles possam ajudar a cuidar do trânsito, inclusive do estacionamento rotativo. E a questão das feiras e eventos, com certeza, Joaçaba precisa criar cada vez mais eventos para atrair pessoas, e o comércio é um deles. Ok, a gente agradece a compreensão, você conseguiu encerrar em menos de 5 minutos, e nós vamos novamente a um novo sorteio. Temos aqui o candidato Rafael Lasky, que no momento parece-me que não se faz presente. Depois perguntaremos a eles se houve algum problema de acesso ou coisa do gênero. Sobrou, então, a papeleta do nosso candidato, do nosso atual prefeito, candidato Dioclésio Ragnini. Com a palavra, candidato. Olá, então, boa noite a todos. Boa noite, Célio. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É importante a gente estar discutindo com uma entidade como o CDL, mas para antes da gente falar, eu acho que é importante a gente relembrar de alguns momentos que nós já fizemos dentro da nossa administração, que foi a atualização das leis do plano diretor, a extinção do alvará de funcionamento, que é a lei número 400 de 2019, a criação do alvará de atividade para empreendedores que não precisam de local físico, a possibilidade de abertura de empresas na zona rural, a atuação no CDM para a viabilização de novos negócios, a Lei 388, que ela cria incentivos econômicos ao empreendedorismo e à inovação, a Lei 395, que ela regulariza a zona ambiental urbana, a parceria com as entidades representativas da indústria e comércio na criação de políticas voltadas ao desenvolvimento, a reorganização dos processos internos e externos na prefeitura, a implantação da Casa do Empreendedor, unindo num só local JuSesc, Vigilância Sanitária, Fiscalização de Tributos, Postura e uma central de processos. Como nós já fizemos muita coisa dentro do CDL que não estava nem na nossa proposta, nós estamos muito atentos a isso, para que todo momento que houver necessidade de a gente fazer algum ajuste dentro das leis que são necessárias para que o CDL consiga cada vez mais atingir o seu objetivo e melhorar a vida de todos os comerciantes, nós estamos abertos a qualquer negociação que seja importante para essa entidade. É muito importante a gente fazer uma questão aqui que a gente deve se colocar também, que todas as reivindicações que o CDL nos fez, nós continuaremos fazendo da melhor forma possível. Nós temos estado sempre atentos à questão das mudanças para que o CDL realmente consiga atingir o seu objetivo. Nós, num prazo de 5 anos,
criamos aí um estudo econômico, jurídico, para que todas as entidades consigam se adequar. A questão da mobilidade urbana, nós estamos trabalhando, nós já contratamos a empresa Sim Catarina para que isso viabilize e que seja realmente possível a gente fazer um plano de mobilidade urbana com empresa realmente que tenha competência e que realmente resolva os grandes problemas do nosso município. Na questão do Natal Feliz, do Natal Encantado, eu acho que nós fomos a administração que passou os maiores recursos para o CDL. Nós passamos em 2017 R$150 mil, 2018 220, 2019 repassamos R$220 mil, e mesmo com a pandemia em 2020, aliás, 2019 nós passamos 220, e em 2020, mesmo com a pandemia, nós já firmamos um convênio para passar mais R$150 mil. Então, nós estamos atentos e Joaçaba tem que continuar sendo esse polo de final de ano. Nós temos que incentivar isso cada vez mais para que as pessoas venham para Joaçaba. Eu acho que uma questão aqui muito importante que nós fizemos dentro da nossa administração foi a abertura da lei que libera o horário livre para o comércio. Nós esperamos que cada vez mais os nossos comerciantes consigam cada vez mais se adequarem a isso e possibilitar às pessoas que as pessoas venham em Joaçaba em outro horário livre para que elas consigam cada vez mais gastar seu dinheiro aqui dentro, desenvolver mais a nossa atividade econômica, como restaurantes, hotéis, desenvolvendo o turismo, né? Com relação à questão da Guarda Municipal, nós estamos abertos a qualquer negociação, mas nós temos que estudar muito bem isso antes, porque é uma questão bastante complicada você trazer isso para dentro do CDL. Hoje a gente já tem problema com a Zona Azul, onde muitas pessoas reclamam de pagar um valor que é, digamos assim, bastante barato em relação a outros municípios. Nós estamos abertos a isso. Se houver um consenso de todas as entidades que a gente tem que realmente implantar a Guarda Municipal... Tem 20 segundos, Euclésio. E vamos fazer, de qualquer forma, essa questão. Nós também criamos o Plano Municipal de Cultura e Turismo, que está em implantação. Nós vamos fazer, temos um local lá na rodoviária que vai funcionar isso, e todos, o CDL, podem nos ajudar a desenvolver o turismo e a cultura. Queremos agradecer, Dioclésio. Ok, agradecemos. Vamos agora passar para o segundo bloco. Célio, Pois não. Só alertando que o Rafael Lasky acabou de ingressar no Zoom. Que bom. Ainda está sem microfone. Rafael precisa habilitar o microfone. Rafael, fala alguma coisa para nós vermos se estamos ouvindo você. Peço um pouquinho de paciência aos demais candidatos. Isto, libera o microfone agora. Ok, Rafael, nos ouve? Estou ouvindo. Ok, beleza. Eu acho que deu um probleminha de interpretação da agenda. Ok. Eu me passava que era amanhã. Seja bem-vindo e a partir do expediente que a sua assessoria deve ter recebido, nós temos, a partir desse momento, 5 minutos para a sua fala. Com a palavra. Bom, queria agradecer a toda a diretoria da CDL, dizer o relevante trabalho que vocês prestam para a nossa comunidade, para o nosso município, né? Eu que fui prefeito sei da importância que vocês trazem para a economia do nosso município e sei das parcerias que têm que ser criadas, né? Sempre fui parceiro da CDL, né? Não só na questão do Natal, em outras questões, né? Que a gente possa continuar essa parceria, né? E voltar a sentar, a discutir, escutar. A minha proposta sempre foi escutar primeiro vocês, né? Os microempresários, os empresários, os comerciantes, né? Para que a gente possa resolver os problemas juntos, né? A gente sabe dos temas que foi colocado, que um dos temas é o Natal. Nós sempre ajudamos o Natal, e o Natal sempre foi uma referência para a nossa região, não só para o nosso município. Foi uma referência. A questão também da cidade num todo, né? Ser bem cuidada, né? Ter aquilo que eu sempre falava e falo,
que eu escutei de um prefeito de Gramado, por que Gramado é bonito? Porque tem tinta, pincel e vassoura. Nós precisamos continuar fazendo isso, fazer de uma forma, né, eficiente e plantar flor, que também dá beleza para o nosso município, né? Então, tem outro tema que é a questão dos ambulantes, né? Hoje, no comércio, a gente escuta muita reclamação sobre os ambulantes. Acho que todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, né? Mas a gente sabe que nos finais de semana há muito haitiano, montam até espaços, né, aí na rua para vender a sua mercadoria, sendo que o comércio paga o aluguel, o comércio paga o seu imposto, e aí fica difícil de competir, né? Então, acho que essa questão dos ambulantes é muito importante para que a gente possa dar segurança para o nosso comércio, que paga seu imposto, que muitos pagam seu aluguel, né? E a questão dos incentivos fiscais, né? Nós temos o PRONAMP, que foi aprovado agora há pouco tempo pelo Senado Federal, né? Um projeto do senador Jorginho, que realmente já disponibilizou 42 bilhões de reais para as empresas, né? Micro, pequenas empresas, que são as que salvam a economia do Brasil. Então, essa questão é muito importante, do PRONAMP, que está disponível, né, para todas as pessoas. A questão do próprio Juro Zero, né, eu falava com o Floriano, que agora é presidente do CIEE, que tem uma parceria muito grande também com as empresas, com o comércio, né, da questão do Juro Zero local. O Luzerno está fazendo isso agora, né, onde o município também se compromete em pagar o juro para aquele que emprestou o dinheiro. Então, são programas de incentivo a micro e pequenas empresas. Eu fui comerciante e sei da dificuldade que é você pagar um funcionário no final do mês, você pagar o teu aluguel, né, se você não tem realmente condições para isso, né? Então, tem outro tema que é... deixa eu só conferir. A Guarda Municipal, muito importante esse tema. Tem que ver a viabilidade disso, né? Eu já estava na época, quando fui prefeito, fui cobrado por muitas pessoas da questão da Guarda Municipal. A gente sabe que existem alguns municípios que funcionam, né? Hoje a gente vê pouca polícia na rua, e nós, com a Guarda Municipal, seríamos privilegiados em fazer com que a mobilidade urbana andasse mais, entendeu? Então, só com a Zona Azul, que faz um papel, né, a gente não resolve. E a Polícia Militar, a gente sabe que tem muito mais burocracia dentro do próprio quartel, que não tem efetivo para fazer, então, esse papel que é tão importante da mobilidade do trânsito, principalmente em dias de chuvas, principalmente em dias que tem o dia D, e com a Guarda Municipal, que não precisa ser uma equipe muito grande, a gente com certeza daria uma mobilidade muito grande, como Lages dá, como Florianópolis dá, como a gente tem vários exemplos no nosso estado. Tem 20 segundos, Rafael, ainda. E a questão da feira de indústria, nós já apoiamos a Feira Gera e também queremos, junto com vocês, buscar uma solução para que a gente possa evoluir na questão da feira. Muito bem. Queremos agradecer mais uma vez os 4 candidatos a prefeito de Joaçaba, e assim encerramos o primeiro bloco dessa conversa, né? Uma espécie de debates. Passamos então ao segundo bloco. Nós vamos, para a gente ganhar tempo, vamos seguir a mesma sequência do sorteio. Vai ser lido aqui agora algumas perguntas, e a gente pediria que vocês, os candidatos, pudessem anotar as perguntas. Nós vamos começar pelo Francisco para responder, depois do Jorge Pull, depois do Rafael e depois do Dioclésio Ragnini, com base no sorteio anterior. E convidaríamos, então, a nossa diretora da CDL de Relações Públicas para fazer a primeira pergunta, a Claudete. Muito bem, obrigada, Célio. Boa noite, senhores candidatos. A pergunta que eu gostaria de direcionar, como o Célio já definiu, aos 4 candidatos há sempre uma grande preocupação na composição do secretariado
de um novo governo, porque a gente entende que uma nova equipe de governo reflete sempre uma boa gestão, porque não é só o prefeito que faz essa gestão, e sim toda a equipe que o assessora, que o acompanha, que o apoia durante os 4 anos. Tá? A pergunta é, se eleito, o que os senhores, ou o que o senhor irá observar na composição do seu secretariado? Ou seja, quais são os critérios? Eles serão políticos ou técnicos na escolha dos nomes das pessoas que irão compor a estrutura da secretaria, ou seja, os secretariados? É essa a pergunta. 1 minuto para a resposta. Chico. Bom, primeiramente, agradecer a pergunta, Claudio. Dizer o seguinte, nós estamos... Não, pode. Estou com um pequeno problema aqui, mas vamos responder. No meu secretariado, eu vou aproveitar a maioria dos funcionários da Prefeitura Municipal, funcionários de carreira, que já estão lá dentro, inclusive a Secretaria de Educação. Tem 30 segundos, Chico. Será uma professora ou um professor que será o meu secretário. Então, várias secretarias serão aproveitadas os funcionários do município, juntando a qualidade técnica, né, e a capacidade no desempenho da sua função. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, tecnicamente, mais do que política. Infelizmente, é o que não tem acontecido nos últimos anos em Joaçaba. Colocam pessoas que não têm nada a ver com funcionalismo e acaba prejudicando o trabalho de toda a população. Muito obrigado, Chico. Jorge, a mesma pergunta. Bom, Claudete, claro que tem que ter competência e seriedade, né? Eu acho que são dois itens básicos, né? Independente de ser político ou não, nós também vamos fazer com que o funcionalismo público esteja prestigiado no nosso governo, vamos fazer com que as mulheres tenham uma participação bastante ativa no nosso governo. Portanto, competência e seriedade é o que vai balizar o nosso compromisso dos nossos assessores. Temos certeza, Claudete, de quem nós não vamos convidar para participar do nosso governo. Isso nós já temos certeza. É isso. Muito bem, Jorge. Tem mais 30 segundos. Quer complementar? É claro que nós precisamos fazer com que os assessores, os secretários, estejam comprometidos com a causa pública. Nós não podemos transformar a prefeitura num bico para aquelas pessoas ganhar um dinheirinho a mais das 13 às 19 horas. Nós temos que ter secretários comprometidos 24 horas por dia com o serviço público. Nós seremos servidores públicos do município de Joaçaba. Muito obrigado, Jorge. Na sequência, Rafael Lasky. Como é que... A pergunta é se a composição do teu secretariado será político ou técnico? Muito bem essa pergunta, Sério, porque a gente ouve, o Rafael vai levar a mesma equipe. Eu estou num novo grupo, com pessoas comprometidas comigo, mas acima de tudo com Joaçaba. E vocês, CDL, a CIOC, são também parceiros para que a gente possa escolher em conjunto quem vai ser o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Nós precisamos de vocês para que vocês nos indiquem nomes que realmente estejam comprometidos com os setores. Tu tem 20 segundos. E, com certeza, vocês vão poder ser muito parceiros, porque, primeiro, tem que valorizar o servidor, porque o servidor também vai estar junto com a gente para tocar uma administração até o final com muita competência e seriedade. Muito obrigado, Rafael. Passamos ao Dioclésio Ragnini, a mesma questão quanto ao secretariado. Libera o microfone. Bom, isso. Com certeza, a nossa administração continua, a nossa administração já fez isso e vai continuar fazendo. Nós queremos pessoas técnicas, nós queremos pessoas de compromisso, pessoas que tenham eficiência, pessoas que tenham transparência
para fazer o desenvolvimento de Joaçaba. Foi o que nós fizemos durante esses 4 anos. Nós, quando não tivermos necessidade de trazer alguém, nós usamos o funcionalismo público para fazer. Mas, evidentemente, que nós temos que ter algumas pessoas de confiança, algumas pessoas que nós trouxemos de fora, mas pessoas comprometidas com o nosso negócio, pessoas comprometidas com a administração pública. No mesmo ritmo que nós iniciamos a nossa primeira administração, nós vamos continuar fazendo na segunda, fazendo isso, e não fazendo de forma diferente, trazendo pessoas como era feito antigamente, como alguém falou aí, que inclusive era secretário das 13 às 19 horas. Muito obrigado, Dioclésio. Vamos, então, de imediato à segunda pergunta. Convido o Marcelo Risson para elaborá-la. Abra o microfone, Marcelo. Libera o microfone. Sem microfone não vai, né? Ok. Boa noite a todos, então. É uma felicidade ter vocês aqui com a gente, discutindo e expondo seus planos de governo, que eu tenho certeza que todos têm a melhor intenção para Joaçaba. Isso que é o mais importante. A minha pergunta, ela é um dos grandes gargalos da nossa cidade, do comércio, da mobilidade, enfim. É sobre o trânsito, que é uma das maiores preocupações, tanto da comunidade como dos gestores. Ele diretamente interfere na vida social das pessoas, como do comércio, por falta de estacionamento, por congestionamentos, por várias situações. E muitos consumidores da região que poderiam vir para Joaçaba dizem que não vêm porque tem um problema sério no trânsito. Se eleitos, quais os seus projetos concretos para tentar mudar essa realidade e transformar Joaçaba numa cidade de mobilidade? Muito bem. Chico. Um minuto. Como nós já falamos anteriormente, nós temos o nosso desejo e queremos, no nosso primeiro ano de governo, fazer o projeto do Rodoanel. O transporte pesado não pode entrar mais na cidade. A gente tem o exemplo de todas as grandes cidades tendo o seu Rodoanel passando por fora da cidade. Caminhões e ônibus, próximo à universidade, ligando a BR-282. Então, esse é um dos quesitos que nós vamos estar trabalhando muito para que nós possamos modificar, então, esse trânsito. Segundo quesito, nós temos que incentivar, temos que ter as ciclovias, incentivar as pessoas a andar com suas bicicletas. Nós precisamos disso. Isso eu estou falando de medidas até rápidas e com mais eficiência, né? Mas um fator preponderante é nós temos que melhorar o transporte coletivo. Temos que incentivar as pessoas a usarem o nosso transporte coletivo, ter um transporte de qualidade em todos os nossos municípios, ou seja, Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna. Ter um transporte coletivo de qualidade e as pessoas, com certeza, passarão a utilizar. Chico. Obrigado, Chico. Passamos, então, ao Jorge Ronaldo Pull, mesmo questionamento. Sem dúvida, a questão do trânsito é bastante complexa e é uma dificuldade que nós temos no centro da cidade, especialmente, e isso, claro, tem um reflexo direto na questão dos lojistas. Entendo que a questão dos agentes de trânsito, em parceria com o pessoal do estacionamento rotativo, pode melhorar a questão da ação direta no estacionamento. Sem dúvida que o desvio do trânsito pesado do centro da cidade é um anseio de todos. O anel viário, que também nós temos dentro do nosso plano de governo, é uma ação que precisa ser concretizada. Incentivo para que se construa edifícios de garagens para que se possa ter outros locais para estacionar, a não ser na rua. Eu acho que isso é de fundamental importância, né? E nós temos que fazer uma discussão, o que é bom para que o fluxo dos veículos possa andar mais rapidamente possível. Obrigado, Jorge. Obrigado. Rafael Lasky, a mesma questão. Bom, eu acho que o importante de tudo isso é não só a CDL, mas também as outras entidades discutir de que forma nós vamos melhorar. É o anel viário, é a guarda municipal. Eu acho que o poder público ele tem que escutar principalmente os segmentos e tomar essa decisão em conjunto.
acho que nós temos e podemos ser um pouquinho mais ousados, né? Há possibilidade de buscar, através do Ministério das Cidades, recursos para mobilidade urbana, e isso faz com que Joaçaba, né, busque outras alternativas para melhorar o fluxo, né? A gente que vive na cidade, a gente quer, às vezes, a comodidade de ir no banco e deixar o carro na frente. Nós temos que criar esse conceito nas pessoas que, né, não saiam de casa de carro, tenham possibilidade de fazer de outra forma. Mas nós vamos buscar a solução junto com vocês. Muito obrigado, Rafael. A mesma questão, Dioclésio Ragnini. Vai ali matar, Arthur. Abre o microfone, Dioclésio. Legal. Nós, na nossa administração, nós já criamos muitas novas rotas, já ajudando o trânsito de Joaçaba. É isso que a gente tem que fazer, criar essas novas rotas. Nós criamos a abertura de novos acessos. Nós criamos, lá na rodoviária, aquela rótula que ajudou em muito. Nós trabalhamos para fazer a coisa acontecer. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós vamos continuar fazendo na nossa administração. Sempre fazendo, melhorando, descobrindo alguma rota que seja possível para que o comércio, as pessoas se desloquem o mais rápido possível para suas casas, abrindo esses acessos, como nós temos aberto todos eles, seja lá pelo Antônio Nunes Varela, seja pelo Santa Teresa, seja lá pelo Oswaldo Pires de Arros. É exatamente o que nós estamos fazendo. E nós já contratamos o plano de mobilidade urbana para o município de Joaçaba, que deve estar em breve em vigor também. Muito obrigado. Nós queremos, de imediato, assim, também pedir desculpas pelo exíguo tempo, mas por conta da agenda dos senhores, nós tivemos que montar esta metodologia. Vamos à terceira pergunta, e eu convido, então, a nossa diretora de patrimônio, Luciana, para que a formule. Libera o microfone, por favor. Isso. Boa noite a todos. O assunto que eu vou falar é bem polêmico aqui na nossa cidade, é sobre o carnaval. Entra ano e sai ano, e sempre é muito polêmico a questão de continuar o carnaval no centro da cidade ou tirar para um local mais retirado. Qual que é a opinião, o que os senhores pensam sobre isso? Qual é a opinião de vocês? Manter no centro ou tirar para uma área mais isolada? Passo a palavra ao Chico. 1 minuto, Chico. Luciana, em primeiro lugar, muito importante a sua pergunta. Eu quero dizer que eu, particularmente, assumindo no dia 1º de janeiro, eu já volto a dizer, não que eu seja contra o carnaval, os recursos nós vamos cortar para que possamos investir em outras atividades do município. Esse é o primeiro quesito. O segundo quesito, ou nós, através de convênios, para que nós possamos conquistar, de repente, um sambódromo, e que nós possamos tirar o carnaval da avenida. O comerciante é muito sacrificado em função daquelas as arquibancadas que colocam os clientes que não conseguem chegar nas lojas, o trânsito que fica caótico. Então, realmente é uma situação muito complicada o nosso carnaval no centro de Joaçaba. Ainda que pese que as pessoas dizem que é um charme, mas esse charme não pode atrapalhar quem está pagando seus impostos. Queremos agradecer a resposta. Na sequência, Jorge Ronaldo Pull. Sem dúvida, o Carnaval é o nosso maior evento cultural e turístico de Joaçaba, e ele precisa ser discutido com muita transparência, com todas as entidades e pessoas envolvidas com o Carnaval. Acho que tem que se fazer uma discussão muito clara. O local é a Avenida 15 de Novembro, o local do Carnaval de Blocos, aonde deve ser, quanto de recurso público deve ser investido no Carnaval. Deve haver, na nossa concepção, um novo engajamento da sociedade joaçabense no que diz respeito ao Carnaval, lá como foi no início. Então, assim, o Carnaval nós consideramos um evento importante, mas que precisa ser rediscutido no município de Joaçaba. Não é só dar os recursos, é fazer com que ele se torne um grande evento
com o envolvimento de toda a comunidade de Joaçaba nele. Muito obrigado, Jorge. Na sequência, Rafael Lasky. Bom, o Carnaval, como o Jorge próprio falou, é um dos maiores eventos culturais, não só de Joaçaba e artístico, mas também de toda a região. Toda a região acaba ganhando com o Carnaval. Só que, claro, essa questão é muito polêmica, né? Alguns querem que fique, outros querem que tire, mas, querendo ou não, ele traz economia para o nosso município. Todas as vezes que fui prefeito, a FEComércio fazia uma pesquisa, né, para saber o quanto de retorno financeiro aumentou nesse período do Carnaval, e sempre aumentava bastante. Então, é uma decisão difícil, mas que tem que valorizar um pouquinho mais o Carnaval, seja com recurso financeiro, mas também com o local. Hoje tivemos a triste notícia que a Vale Samba não vai mais desfilar, então acaba se perdendo também um pouquinho mais dessa essência que foi o Carnaval, daquele... Era 2 TVs, às vezes, transmitindo o Carnaval, seja a RBS na época. Muito obrigado, Rafael. Desculpe, né? Mas vamos seguir os critérios. Com a palavra de Dioclésio Ragnini. Bom, não é novidade para ninguém, eu sempre fui um defensor do Carnaval. O Carnaval é a nossa maior festa que nós temos em Joaçaba. Talvez o local não seja exatamente o local para que aconteça o Carnaval, mas nós temos que entender que o município de Joaçaba ele tem um reconhecimento a nível estadual, a nível federal, por toda a nossa região, porque nós temos um grande evento. O Carnaval de Joaçaba divulga Joaçaba. Joaçaba é conhecida pelo Carnaval, é a nossa maior festa que nós temos, e eu acho que nós só temos que, de repente, estudar para a gente conseguir achar um novo local que seja discutido com toda a sociedade, com as escolas, para saber aonde a gente tem que levar esse evento. Mas esse evento, eu acho que deveria ser levantada uma bandeira de toda a sociedade de Joaçaba, para que a gente realmente consiga manter esse evento, fazer com que esse evento cada vez nos divulgue mais e traga muito mais recursos. Nós temos muitas empresas dentro de Joaçaba que ganham muito com o Carnaval, seja em divulgação ou em outras coisas. Muito obrigado, Dioclésio. Nós vamos à 4ª pergunta e eu convido o nosso diretor de eventos, Marco Antônio, para que a formule aos 4 candidatos a mesma questão. Com a palavra, Marcos. Olá, boa noite a todos. Então, assim, já foi citado antes um dos problemas, que é a questão da mobilidade urbana, né? E, às vezes, em contato assim, com alguns comerciantes, eles citam outro problema, que é o alto valor dos aluguéis e, às vezes, a dificuldade de encontrar salas comerciais no centro, né? E a gente vê que isso também se deve ao fato de estar muito concentrado, o que a gente pode chamar o centro de Joaçaba está muito concentrado. Então, muitas pessoas até citam assim, que elas buscam abrir o comércio, coisas um pouco mais afastadas, mas elas encontram dificuldades por falta de infraestrutura e também porque dentro do plano diretor muitas atividades são vetadas em alguns bairros ou fora do centro da cidade. Então, como a gente sabe que às vezes a expansão do centro poderia ser uma solução para o trânsito e até para ampliação aí da atividade econômica, se os candidatos têm algum plano de expansão do centro, de mudanças no plano diretor nesse aspecto. Com a palavra, o Chico Lopes. Muito bem, Marco. Muito obrigado pela pergunta. Interessantíssima a sua pergunta. Realmente, nós precisamos que Joaçaba cresça para as periferias, que Joaçaba tenha uma estrutura nas periferias, e isso é o que nós vamos buscar e vamos trabalhar durante os 4 anos de governo para que nós possamos levar às cidades. Hoje, não é só aqui em Joaçaba, todas as grandes cidades estão tendo essas dificuldades, mas estão levando o comércio, o shopping para... Antigamente era só no centro da cidade, hoje nós vemos os grandes centros nos bairros. O que eu quero dizer com isso? Por isso, os nossos aluguéis se tornam caros, porque concentrou, Marco, como você mesmo citou aqui, concentrou aqui nesse centro. Então, se torna cada vez a concorrência maior e não tem a oferta. Então, razão pela qual os aluguéis se tornaram muito caros. Mas nós temos que pensar Nova Petrópolis, nós temos que pensar Santa Helena, toda aquela região que é uma região plana, que tem uma capacidade de expansão muito grande para a área de construção e, consequentemente, melhorar os aluguéis. Muito obrigado, Chico. A mesma questão para Jorge Ronaldo Plu.
Sem dúvida, a questão dos aluguéis no centro de Joaçaba é uma questão grave para o nosso comércio, porque temos a cidade com o IPTU mais caro de Santa Catarina, né? Isso é uma coisa que, evidentemente, aumenta o custo da locação, né? Então, dificulta mais ainda os lojistas. A concentração que a gente tem no centro da cidade, isso é uma complexidade. Nós temos, evidentemente, que tentar tirar o mais possível a concentração no centro da cidade. No nosso plano de governo também isso está contemplado. Tenho certeza que a discussão que está sendo feita do plano diretor, e faço parte da comissão do plano diretor representando o Sindiloja e o Sindiconte, e muito, tem que se reconhecer, foi flexibilizado, Marco, nesses últimos anos, no sentido da abertura de novas empresas. Então, essa é uma caminhada que tem que continuar. Muito obrigado, Jorge. Passamos a palavra a Rafael Lasque. Marco, tudo isso passa pelo plano diretor. Nós precisamos aprovar o plano diretor com as zonas que precisam realmente, né, que sejam permissíveis montar os seus negócios. Quando nós montamos o projeto do Adolfo Zigueli, foi justamente pensando no desenvolvimento da cidade para a parte alta, né? Tanto é que logo após veio o Caetá, van, farmácia, enfim, é fazer com que o comércio saia do centro, mas também alguns órgãos públicos saiam do centro para que dê espaço para novos comércios, novas empresas, para que a gente possa evoluir nessa questão. Então, acho que o desenvolvimento ele se deve, né, também à mobilidade, que é o que nós falamos até agora há pouco, né? Se você desenvolve uma região, você precisa ter acesso, você precisa dar o incentivo e também a questão de ser ou não permissível, né? Às vezes a pessoa tem intenção de montar um negócio lá na Vila Remor, mas não é possível porque a zona não permite. Muito obrigado, Rafael. Passamos a palavra a Dioclésio Ragnini. Bom, nós já começamos desde o início da nossa administração com a flexibilização de leis. Você tem que flexibilizar. Joaçaba nada podia. Hoje, Joaçaba pode quase que tudo. Então, foi o que nós fizemos na nossa administração, flexibilizar leis, abertura de acessos, fazendo com que essas empresas elas criem novos locais. Não adianta você abrir acesso onde não é permitido. Você tem que ter a coragem de mudar leis para que realmente essas empresas consigam chegar lá. E é o que nós temos feito na nossa administração e nós vamos continuar fazendo isso, abrindo esses acessos, flexibilizando essas leis e fazendo com que a cidade de Joaçaba suba o morro. É o que nós fizemos isso. E nós vamos continuar fazendo isso nos próximos 4 anos, levando a cidade para o nosso acesso a BR-282 e no sentido UNOESC também. É o que nós temos feito e vamos continuar fazendo. Muito obrigado, Dioclésio Ragnini. Passamos, então, à última pergunta deste segundo bloco, tá? Vem para todos os candidatos. E eu convido a nossa diretora de secretaria, Mara Bortoluzzi, para que a faça, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, importante esse momento, e gostaria de perguntar aos senhores candidatos o porquê que querem ser prefeito e o que o habilita a ocupar este cargo que é tão importante em nossa cidade. Chico, você com a palavra. Mara, primeiramente, agradecer, saiu meio truncada a pergunta. Mas por que eu quero ser prefeito? Eu quero ser prefeito para mudar Joaçaba. Eu quero ser prefeito para atender essas pessoas que realmente necessitam. Como fazer a expansão da nossa cidade, para a cidade alta. Nós darmos a condição para o comerciante, como citei no início, fortalecer a agricultura, fortalecer a indústria, fortalecer o comércio, propiciar empregos para a nossa população, propiciar educação para a nossa população. Nós não podemos trabalhar, Joaçaba, uma cidade que sempre teve excelência na educação, nós não podemos fechar escolas, nós temos que abrir escolas, nós não podemos, se fecha escolas, se abre presídios. Eu quero ser prefeito para mudar a vida daquelas pessoas que precisam da sua casa própria, da sua habitação popular que não temos aqui há muito tempo. Então, eu quero ser prefeito para ajudar a população joaçabense.
Nós temos uma cidade onde se solicitar do IPTU. O cidadão deixa a casa bonita, arruma a casa e o IPTU aumenta. Nosso governo, nós vamos baixar o valor do IPTU para as pessoas que têm a sua melhoria nas casas. Obrigado. Muito obrigado. Passa a palavra a Jorge Pu. Bom, Mara, como tu sabe, já passei por várias instituições, vários órgãos, tanto municipal como estadual. Me sinto com condições e com experiência necessária para administrar Joaçaba. Penso que o administrador público do município de Joaçaba tem que ser o grande animador da sociedade. O prefeito tem que ser o grande líder para fazer com que as coisas possam acontecer no município. Por isso, no nosso plano de governo, o primeiro item é pensar Joaçaba 2050. Talvez no longo dos últimos 50 anos de Joaçaba, e é só analisar o nosso livro do cinquentenário e do centenário, que nós vamos ver que faltou muito planejamento para que a gente pudesse ter hoje uma cidade diferente e talvez melhor se tivéssemos planejado de forma diferente, de forma estratégica, o desenvolvimento de Joaçaba. É isso que nós queremos fazer nos próximos 4 anos. Muito obrigado, Jorge. Passamos de imediato a Rafael Lasque. Bom, Mara, eu quero ser prefeito, como já fui 8 anos, primeiro para cuidar da cidade como eu cuido da minha casa, né? Eu acho que a cidade, ela nos traz muito orgulho quando a gente viaja e a gente vê outras cidades, muitas vezes, não tão bem cuidadas como a nossa, e a gente tem vontade de voltar. Então, acho que o prefeito tem que ser um animador, né, mas também um entusiasta. Ele tem que estar buscando recurso, ele tem que tentar melhorar a educação, melhorar a saúde de quem tem condições de comprar o remédio é uma coisa, a saúde de quem não tem condições é outra coisa. Então, nós temos que dar igualdade a todas as pessoas. Então, por isso que eu quero ser prefeito. Já fui, fiz minha parte e quero continuar fazendo de uma forma muito tranquila, com muita vontade, com muita garra. Prefeito, você tem que ser um prefeito entusiasta, você tem que ir atrás das coisas. Ninguém te traz dinheiro. Você tem que ir atrás, você tem que bater na porta. E é dessa forma que eu quero continuar sendo, né, com uma equipe nova, uma equipe realmente comprometida. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Passo de imediato a Dioclésio Ragni. Eu quero dar continuidade ao meu trabalho que eu já tenho feito, seja na educação, melhorando a educação, seja na saúde, melhorando, zerando filas, dando qualidade de vida ao cidadão, seja no social, fazendo o que nós temos feito, investido no social, infraestrutura, continuar o trabalho que nós estamos fazendo, de pavimentações em outras áreas, as vias principais nós já fizemos, agora nós temos que fazer as secundárias, e nós vamos fazer isso na próxima estação. Por isso que eu quero continuar fazendo o que eu tenho feito no interior, dando condições ao agricultor para que ele desenvolva o nosso município. O agronegócio é a solução do Brasil, tem sido o que sustenta o Brasil. Então, eu quero ser o prefeito de Joaçaba, aliás, quero ser o gestor de Joaçaba, como estou sendo, para fazer com que Joaçaba cada vez seja uma cidade mais querida, uma cidade mais desenvolvida e que cada ano que tem, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor. E eu, com certeza, vou trabalhar nesses 4 anos para isso. Muito obrigado, Dioclésio. Terminamos assim o segundo bloco do nosso debate. Vamos à terceira. Nós temos várias pessoas nos acompanhando pelo YouTube, mas nenhuma questão foi elaborada para os senhores. Não sei se por timidez ou por falta de prática, afinal de contas é a nossa primeira experiência e oxalá a gente possa, mais próximo à eleição, se assim houver coincidência das agendas dos senhores, promoverem um debate em que vocês possam se conversar, né? Trocar algumas ideias, aparar algumas farpas, etc. Nós teríamos, então, estamos encaminhando para o encerramento deste primeiro encontro dos senhores junto com a CDL, e todos os senhores teriam 1 minuto para suas considerações finais. E manteremos a mesma ordem, e desde já a gente quer imensamente agradecer a abertura na agenda dos senhores para estar conosco nesta noite. Eu quero crer que a avaliação está sendo muito positiva, e desde já agradecer também pela objetividade, pelo atendimento aos critérios que definimos no início, talvez ainda por falta um pouco do traquejo, por não termos feito nesta modalidade outros debates, mas eu creio que as coisas estão se encaminhando. Então, todos os senhores terão 1 minuto para as suas considerações finais, começando a partir deste momento com o senhor Francisco
Moreira Lopes. Obrigado, Célio. Quero agradecer todo o pessoal, toda a direção da CDL pela oportunidade de dizer à população joaçabense que nós seremos prefeito a partir do dia 1º de janeiro. E queremos investir, sim, firme na área da educação, na área da saúde, que as pessoas possam ter os seus remédios nos postos de saúde. Não precise sair dos seus bairros para vir até o centro da cidade para buscar os seus remédios. Aonde não chegue, principalmente as pessoas idosas, nós estaremos levando esses medicamentos a essas pessoas. E muita educação, já dizia Monteiro Lobato, um país é constituído de homens e livros. Nós precisamos botar isso na nossa cabeça e nós, quanto gestores, precisamos levar para dentro das escolas, levar para a nossa sociedade e demonstrar para toda a população que nós temos respeito pelo dinheiro, pelos impostos que a população paga para o município. Muito obrigado, Chico. Passamos a palavra às considerações finais de Jorge Ronaldo Pull. Também gostaria, presidente Célio, de agradecer à diretoria, aos conselhos, tanto fiscal como consultivo da nossa CDL, as pessoas que estão nos ouvindo e vendo pelo YouTube. Sem dúvida, é um momento importante, democrático, e já me coloco à disposição da CDL, se entender fazer outros eventos dessa natureza. Nós estamos à inteira disposição, que essa é a forma democrática de nós podermos expor as nossas ideias para que todos possam, no dia 15 de novembro, poder escolher aquele que melhor vai fazer a gestão do município de Joaçaba. Claro que o desenvolvimento econômico deve ser a base de qualquer município, nós temos que ter esse tripé na questão do desenvolvimento, a educação e a saúde, que fazem com que dê uma qualidade de vida para nossas pessoas. Nós vamos trabalhar muito, mas com planejamento. Isso é muito importante na questão pública e nós vamos enfatizar em todos os 4 anos de governo. Planejamento, para que todos possam usufruir nas próximas décadas daquilo que fizemos hoje. Muito obrigado, Jorge. Passamos a palavra a Rafael Lasque para suas considerações finais. Bom, Célio, quero te agradecer como presidente, em seu nome, toda a diretoria da CDL. A gente sabe que vai ter uma nova eleição, vem uma nova equipe, né, da CDL, e eu já quero me colocar à disposição de vocês, mas também da nova equipe que vai assumir a CDL. Quero que vocês nos ajudem a construir a nossa querida Joaçaba, né? Construir, seja no comércio, seja na indústria, seja no Natal, seja com a Guarda Municipal. Vocês é que vão dizer de que forma nós vamos evoluir. Eu acho que o prefeito tem que ser a pessoa que escute as entidades. E eu quero, como sempre fiz, né, sentar na mesa, ouvir de vocês quais são as prioridades. Em cima disso, nós vamos ser parceiros, né, para que a gente possa realmente melhorar cada dia mais. Então, eu estou muito feliz, é um momento diferente, né? Eu sempre fui acostumado a fazer a conversa olho no olho e um do lado do outro. Infelizmente, esse ano foi um pouquinho diferente, nós estamos nos acostumando ainda a falar online, assim. Muito obrigado. Mas foi muito produtivo, foi muito produtivo. Rafael, muito obrigado. Passamos a palavra para suas considerações finais. Dioclésio Ragnin. Bom, eu quero aqui agradecer a toda a equipe do CDL, a todos os diretores, colaboradores, enfim, que estão nos assistindo, aos formadores de opinião, que vocês são, com certeza, são as pessoas que conseguem levar e cada vez mais fazer com que as pessoas sejam mais, a cada momento, esclarecidas. E quero dizer para vocês que o trabalho da eficiência, da transparência, com certeza vai continuar, e é o que nós vamos continuar fazendo dentro do nosso município. O trabalho deve continuar com eficiência e com transparência. E nós vamos fazer Joaçaba cada vez melhor, uma cidade cada vez mais bonita, cada vez mais limpa. É o que nós temos trabalhado para isso, flexibilizando tudo que for possível para que Joaçaba cada vez avance mais e que ela seja cada vez mais reconhecida como um centro comercial ou um polo comercial. Muito obrigado, Dioclésio. Então, mais uma vez, queremos imensamente agradecê-los e apenas passar a vocês, aos senhores, aos candidatos, a manifestação dos que nos acompanham pelo YouTube. Nós tivemos aqui a manifestação
de um ex-presidente da CDL, membro do Conselho Consultivo, Rodolfo Rui Alfinger, que parabeniza a CDL e aos candidatos pelo respeito e ética entre os candidatos, assim como também parabeniza a CDL e os candidatos Rodrigo Pedrini, e os demais mencionam aplausos. A gente quer entender com isso que houve uma aceitação bastante significativa. Nós queremos, então, mais uma vez, desejar a todos os 4 candidatos de Joaçaba muito sucesso nessa empreitada. Sabemos que o páreo está bem competitivo e é óbvio que Joaçaba só tem a ganhar com a qualidade dos 4 candidatos e, futuramente, um dos senhores estarão gestando melhor, desculpe o termo, gerenciando, né, todos os projetos de uma Joaçaba melhor, em que o cidadão joaçabense consiga sentir prazer, sentir, diríamos assim, gosto por ser joaçabense, né? E nós da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, esperamos sim contar com a parceria do candidato eleito. Agradecemos mais uma vez a todos os senhores, bem como todos os membros da diretoria da CDL, e em especial a Claudete Catiani, que nos oportunizou esta linkagem com o YouTube. Uma boa noite a todos. Encerramos desta forma o sinal no YouTube, bem como a nossa reunião. Forte abraço.